verdadeiro serviço público, o melhor da sua geração. Desde que acabou, nunca mais andei informado. Depois de uma longa pausa, a ouvir comentários como estes, está de volta um dos humoristas mais adorados pelo público e com um dos conteúdos de comédia mais vistos no YouTube. Mas chega de falar do regresso de Jon Stewart ao Daily Show, porque o meu convidado é Diogo Batáguas, que também está de volta com um conteúdo relativamente menos importante. É uma espécie de relatório em esteroides. O conteúdo do Batáguas é assim que se chama. Agora é quinzenal, gravado com público ao vivo, com guionistas e com condições muito semelhantes a uma produção televisiva. Agora, Batáguas volta a ter de ativar as notificações de todos os órgãos de comunicação social no telemóvel para não deixar nenhum dos espectadores com fome de conteúdo. Eu sou o Gustavo Carvalho e hoje, no Humor à Primeira Vista, o regresso de Diogo Batáguas. Bem-vindo, Diogo. Olá. Confirmas que és o segundo regresso mais esperado em termos de humor sobre a atualidade? Mas ou queres reclamar a primeira posição? Eu estava primeiro, porque eu não sabia que o Jon Stewart ia regressar quando eu decidi fazer este comeback. Portanto, não venho com ideias de... Estás a dizer que ele te copiou? Epá, eu não o copiei ele. Agora, eu tirei as conclusões que quero. Humor à primeira vista. Este conteúdo do Batáguas já está disponível no YouTube, as pessoas já podem ir assistir. Eu fui assistir até à gravação ao vivo, falámos um bocadinho depois. Vou revelar aqui que na nossa conversa estavas obviamente ansioso porque lá estás a lançar um conteúdo novo, mas há, parece-me, um fator de segurança porque em termos de conteúdo em si, ou seja, de um conteúdo de humor sobre a atualidade, já tens alguma segurança, já sabes à partida que consegues fazê-lo, diria eu. Portanto, já foi publicado o primeiro episódio, já tiveste a vasculhar certamente os comentários e já recebeste feedback. Primeira impressão até agora, estás mais confiante do que estavas a seguir a gravar? Em princípio, os primeiros comentários são quase sempre positivos porque são dos malucos que estavam ansiosos ou à espera para ver o teu conteúdo. Portanto, não é que eu menosprezo essas opiniões, pelo contrário, são as que eu mais valorizo, mas a verdade é que tens que ter muito cuidado com as avaliações que fazes nos comentários, porque mesmo quando são negativos, tens que perceber se vem num sítio que te interessa depois a avaliar, se faz sentido, se este comentário é negativo, faz sentido ou não. E os positivos é fácil deixar-te levar por uma onda de positividade e achares que estás a fazer tudo muito bem, quando podes não estar, não é? Tens que fazer uma autoavaliação honesta de qualquer das formas. Mas, a vasta maioria dos comentários são positivos, mas também como são em quase todos os ambientes de YouTube. Se vais abrir qualquer, seja humorista ou criador de conteúdo na net, os comentários são pessoas que vão ver aquele conteúdo. Portanto, a partir ou são masoquistas ou gostam daquela pessoa. Portanto, há uma forte probabilidade dos comentários serem positivos. E são. Mas então, além dos comentários sobre a tua percepção do conteúdo que fizeste? Uma autoanálise que nós já fizemos. Ficou um bocadinho mais comprido do que eu queria. Algumas pessoas até valorizaram isso. Ai, que bom, uma hora dá muito trabalho. E agora nós até percebemos que podemos escrever um bocadinho menos. Portanto, não temos de trabalhar tanto. Foi uma boa notícia, na verdade. Porque a ideia era fazer 40 minutos, 35, certo. 40. O YouTube também prefere esse tipo de conteúdos mais longo, não é? Mas sim, à volta ali dos... Mas eu preferia um conteúdo na ordem dos 40, digamos assim. Sim. E não de... Até porque agora é quinzenal. E porque é quinzenal, porque o relatório tem essa, não sei se particularidade, não é? Vantagem e desvantagem, que era ser mensal. O que permitia que, se eu me quisesse esticar, tinha essa legitimidade, porque há meses que acontece muita coisa, que o tema principal era mais abordado, mais longamente abordado. Eu aqui queria fazer uma coisa mais pequena, mas com mais edições. Portanto, não era a ideia de fazer um programa de 1 hora. E era para ser maior, porque cortámos um bloco inteiro, porque nos ensaios percebemos que estava demasiado grande. Fizeram ensaios? Não. Fizemos um ensaio que foi eu e o resto do pessoal, dos criativos, a cronometrar enquanto eu lia tudo o que tínhamos escrito. Okay. E só fizemos isso 1 hora antes de gravar o episódio. E percebemos, está muito grande. Porque tínhamos alguém a contabilizar as VTs, o tempo das VTs, e alguém a contabilizar o tempo que eu falava. E percebemos que estava muito grande, mandámos um segmento todo ao ar, mas mesmo assim ficou com 1 hora, 1 hora e 2, porque aqui temos público ao vivo e eu não consigo fazer uma edição tão eficaz nesse sentido de cortar silêncios ou de cortar pequenas gorduras, digamos assim. Tenho que esperar que as pessoas ou se riam ou reajam de alguma forma, e isso aumenta o tempo. E eu nunca tinha gravado um programa mais ou menos live on tape, digamos assim, e percebemos que isso
já era expectável, aumenta um pouco o tempo do programa. Mas eu reparei que não te enganas muitas vezes a ler o teleponto, e além disso, parece-me que portanto, ao identificares que parte do texto é que é aquela, sabes exatamente qual é a entrega que queres fazer. Não, isso Portanto, já tinha lido várias vezes o texto. É? Sim, Ok. tirando Não há uma coisa outra muito parte. natural, tens mesmo que ter esse processo de ensaiar. Sim. Epá, nós é que escrevemos aquilo, portanto, nós sabemos Sim. o que é que está ali, sabemos quais são as palavras que temos que carregar, qual é o timing, mesmo assim não entreguei tudo na perfeição como queria, mas de qualquer das formas sabemos onde é que está a pausa, onde é que está o criar tensão, onde é que está ser mais javardo, ou falar mais alto, ou sabemos onde é que está isso tudo. Sim. Portanto, quando chego, e já tinha lido aquilo algumas vezes, portanto, quando Ok. chego ao live, apesar do live não, da gravação, pá, apesar dos nervos, consigo identificar o que é que tenho que fazer. Não é? Também é o meu trabalho. E É o o- mínimo dos mínimos. Se fosse ainda outro nível de produção, ainda terias um público para ensaio, para depois cortar, que é como os americanos fazem os programas de talk show, não é? Ensaiam, veem o que é que resulta, cortam o que não, depois vem outro público, agora é que vamos gravar. Sim, Mas aqui... pronto, isso aí também já é... Não, termos públicos já Produção foi uma estratosférica, decisão não é? até arriscada. Não é? Portanto, há pessoas que não perceberam que nós tínhamos público. Eu vi um comentário, pelo menos, que era alguém a dizer: epá, mais vale tirar esses risos falsos. Não, estavam mesmo lá pessoas, não eram risos falsos. Mas apareceram até, não muitas, mas Não, até apareceram apareceram muitas vezes, imagens. foi um erro nosso também. Pá, temos aqui pequenos erros. Sim, pá. sim. Nunca tínhamos feito, mesmo a agência nunca tinha feito uma produção desta dimensão. Né? Claro. O relatório era uma parede pintada. Exatamente. No estúdio, no escritório daquilo. Estavam pessoas a trabalhar ao lado, tinham que se calar para eu gravar. Era uma parede. Onde quer que as pessoas estejam agora, imaginem, a parede está ao lado, era esse o meu estúdio. Pintada de azul. Vá. Ia trocando as cores. E sim, trocávamos, realmente era um investimento. De vez em quando era verde, depois era azul. Inacreditável. Mas agora estamos a fazer uma coisa que é uma espécie de um programa de televisão para o YouTube, não é? E nós não tínhamos essa... Pá, eu acho que o resultado final foi porreiro, mas há ali coisas de som e de imagem e de pequenas coisinhas que vamos agora corrigir para o segundo. E o público também não sabia bem reagir, porque quando eu começo o programa ninguém aplaude. Eu fiquei assim um bocado confuso, porque quando vês um programa de seja qual for, com o público, quando vai ao pivô, a malta está a aplaudir. É preciso um betão para indicar Pois que... é, e nós não temos propriamente Não um temos. assistente de realização que esteja a puxar pela malta. Sim. E as pessoas com medo também, que eu acho que aquilo era público que estava no meu Patreon. As pessoas podem ir assistir através do... inscrevem-se no Patreon. Daí primazia à malta do Patreon. Ou seja, acho que era a malta que, portanto, consome os meus conteúdos há algum tempo e gosta. Em teoria, se és Patreon, não é? Sim. Então acho que estavam com medo de estragar. Eu estou aqui a ver, ai que bom. Mas, se calhar, não vou fazer muito barulho. Não, faz, pá. Tipo, a ideia é isto estar... Sim, claro. Não é? Quanto mais risos e mais eufórico, digamos, tiver o público, é sinal que estamos a fazer o nosso trabalho bem feito. Então, o público, tive que ser eu a dizer, mas depois mantivemos, até podíamos ter repetido, mas não repeti. Eu achei que ficava cru o primeiro take e no segundo começo eu meio triste a dizer, então ninguém mata. Pois é. E depois a malta lá percebeu e estava tranquilo. Mas disseste há pouco que era arriscado fazer um conteúdo com esta produção, é isso? É pá, sim, financeiramente é arriscado. Financeiramente, Estamos ali a ter ok, dinheiro. ok. E é arriscado porque há mais coisas que podem correr mal também. Como por exemplo? Pá, repara, novamente, eu quando fazia o relatório contra a parede, pá, enganava-me dezenas de vezes, ou imensas vezes, pá, volta para trás, repete, às vezes repetia só uma Ou frase. seja, ali não queres estar a repetir tanto porque tens Claro, ali o público, eu não é? estava com Claro. medo de criar uma má experiência para o público. Acho que depois não passou isso, mas... Eu acho que não, também. também tive esse feedback positivo. Mas estava com medo de, se as pessoas vão ver alguns dos... se esta gravação for semelhante a alguns dos relatórios, isto não tem graça nenhuma para quem está a ver. É só uma estupada de uma hora ou duas de um gajo a ler, a dizer coisas, a enganar-se, a repetir, a VT depois não coisa e depois engana-se. Às vezes estou a escrever guião ainda enquanto, esta piada não ficou tão bem assim, deixa-me corrigir, deixa-me só ver aqui, confirmar se este facto está correto, por exemplo, quando estava a ler qualquer coisa no relatório. Ainda ia de repente ver se é o gajo, é este gajo. E depois dizia, isto não é, torna-se inviável quando tens público, não? Tens que apresentar quase um espetáculo ao vivo. E nesse sentido também era mais arriscado. Tu no primeiro episódio também dizes que logo no início
podem ir aí para os comentários, dizer que o relatório é que era bom. Ou seja, também te assusta um bocado de teres elevado a dimensão da coisa e as pessoas podem ter saudades da parede verde ou da parede azul atrás. Epá, mas isso é inevitável. O primeiro relatório que eu faço tem dezenas de comentários a dizer volta que eu quero lá saber. Que era uma... Aliás, não é o primeiro, é o primeiro ano de relatório. Está carregadinho de comentários na caixa de comentários a dizer volta que eu quero lá saber que isto não presta ou que isto não é isto, que grava mais do outro. Tens que tomar uma decisão e ir com ela e assumir que achas que está certo. Por isso é que eu estou dizendo, não tens que ligar... Não tens que colocar um ênfase assim tão grande nos comentários se tiveres a convicção de que a tua decisão está... E mesmo não tenhas, tens que assumir e empurrar com a barriga para a frente e fazer o melhor que sabes ou o melhor que consegues em cima daquilo que te propuseste. Mas é isso, pá, tu tens o primeiro relatório e está cheio de referências ao que era lá saber, que não era um programa, era uma porcaria que eu gravava na casa dos meus pais com uma câmara de merda empilhada em cima de uma torre de um computador que já não funcionava. E eram as condições técnicas que eu tinha. Se tivesse bom tempo, belo tripé, sim. Se tivesse bom tempo, a luz estava boa. Se tivesse nublado, a luz estava uma merda. E a malta dizia, não, antes é que era bom. Mas isso fez com tudo. Pá, ainda agora tens o Ricardo Araújo Pereira com 2 milhões de pessoas a ver aquilo todos os dias e ainda há malta a dizer, não, mas eles, a série Fonseca, é isso é que era do caralho. Os tempos da SIC radical. Sim, assim, aquele bigode estava para tudo. Claro. Falavas de risco, dizias que é também um risco financeiro. O relatório tinha, estive a confirmar até há pouco, entre 300 mil, 400 mil, alguns até chegavam ali ao início dos 500 mil visualizações por episódio. Portanto, houve investimento a vários níveis e agora, pegando nesta produção quase ou muito semelhante a uma produção televisiva, sentes também a pressão para que esse aumento de nível em termos de produção se reflita também no aumento de visualizações por episódio? Não, acho muito complicado porque superar. Já é um público muito grande, não é? Já está, acho que já bati no meu teto de público online. Pois, porque a seguir a isto, o que é que seria, não é? 700 mil, 1 milhão? É impossível. Acho muito complicado. Quem me dera, mas é muito difícil. Mesmo os 500 mil que tivemos no relatório foram muito pontuais. Eram, se calhar, temas que estavam mais na altura, em cima da mesa, que eram mais virais e que levaram a isso. Mas, por norma, batíamos ali nos 400. Era a nossa média, digamos assim, no final dos últimos 2, 3 anos. Só o primeiro ano que foi mais fraco, porque também era novidade e o modelo ainda não estava bem afinado. Mas eu quando fiz contas ao novo programa, pensei, se eu tiver metade não é grave. Se eu tiver metade de 400, são 200 mil pessoas. É boa da gente a ver. São 4 estádios do Dragão. Ou seja, fez-te considerar se valia a pena estar a ter o investimento no sentido em que, se calhar, com a parede verde, não é? Voltando ao mesmo exemplo, conseguias mais ou menos o mesmo número de... A nossa decisão foi no sentido de fazer uma coisa mais bem feita. Ou seja, aproximar-nos ao máximo de um nível de profissionalismo, de profissionalização, mais bem dito, possível, porque sempre foi esse o objetivo. Lá está, quero lá saber, nem sequer havia mais ninguém, não tínhamos um mínimo de condições. O relatório, o primeiro relatório, ainda nem sequer tem o Sandro a fazer o som, era só o Ricardo, que nem sabíamos chamar na câmara, depois a gravar, nem sequer tínhamos microfone de jeito. E daí para a frente éramos 3 pessoas basicamente, era eu, o Ricardo e o Sandro a fazer pós-produção, mas era eu a fazer pesquisa e a fazer a primeira edição e a sacar os vídeos todos da net e a apresentar e a escrever tudo, e não tínhamos bem uma equipa. Agora temos de facto uma equipa, uma coisa profissional. Sim. E foi essa a opção. Vamos ver se correto ou não, mas está tomado e agora é fazer. Quando falámos em 2021, dizias aqui ainda, porque na altura até era aquele período em que ias arrancar com a tour e estavas na dúvida, pelo que disseste na altura, se ias continuar com o relatório, que depois continuou 1 ano, acredito em muito sofrimento entre escrever no carro, pelo que já disseste, fazer pesquisa enquanto ias atuar, é muito complicado, acredito, mas dizias na altura que tinham existido abordagens muito superficiais, e realço aqui o muito superficiais, da televisão. Entretanto... abaixo de muito superficiais. Abaixo de muito superficiais, então. Da televisão. Agora, disseste numa reportagem do Observador nos bastidores do primeiro episódio, da jornalista Joana Moreira, que não houve interesse, acredito agora, quando estavas a planear voltar, da televisão. Claro que, acredito que não queres fechar nenhuma porta, não é? Mas, muito sinceramente, faz sentido para uma pessoa que criou o seu público na internet, tem o seu público na internet, ir trabalhar por um meio onde o público vai ser completamente diferente? A única hipótese de fazer mais ou menos sentido nesta altura era, no fundo, comprarem o meu programa
e se quiserem ponham também no ar da vossa televisão. Mas deem-me o meu YouTube na mesma. Deixem-me fazer à minha vontade tudo o que eu faço. Ponho no meu canal e se quiserem ficar com ele para vocês, paguem-me. Dás primazia sempre ao YouTube, não é? Fala-se muito nisto, até porque agora também aumentaste a produção, não é? Mas normalmente quando um projeto de um comediante começa a ter um sucesso, e a televisão, não é? Sim. Mas se calhar já deixa de fazer sentido cada vez menos, acho essa que há pergunta, essa conversa, não é? essa pergunta, porque eu acredito que as televisões cada vez mais tenham que apontar a um mercado mais analisado, fazer o maior número possível de conteúdos para, digamos, para as massas, para o family friendly, não é? O que é que são as novelas, são os reality shows, são os programas informativos, claro, telejornais, e é muito complicado porque as pessoas que querem um conteúdo mais específico encontram-no em dezenas de plataformas, em dezenas de... Tens todas as Netflix da vida, todos os Spotify. Hoje em dia, os gostos individuais de cada um são facilmente alcançáveis num sítio específico onde tu podes ir lá buscar aquilo que tu queres. E fica muito complicado para uma televisão apostar em alguma coisa que se fora do âmbito do family friendly, porque para isso as pessoas não vão estar a ver às 8 da noite ou às 9 aquele programa, porque já viram durante a manhã ou durante a tarde ou durante a hora do almoço aquilo que realmente lhes dá prazer ver no seu universo pessoal noutro sítio qualquer. Portanto, e este conteúdo, o meu, acho que se enquadra mais nesta lógica de eu gosto deste tipo de humor, eu gosto deste gajo, acho que este gajo tem graça, vou ver, do que propriamente uma SIC da vida pegar e espetar com isto às 10 da noite numa quarta-feira, porque aí a maior parte do público vai dizer eu não quero isto, eu não quero isto, eu não quero isto para nada, deixa-me ver a minha novela, claro, né? Deixa-me ver o meu telejornal, deixa-me ver o meu celebridades na quinta, ou o que é. Não há público para que justifique eu estar num late night de uma televisão. E há uma questão também, que é... Para mim, 200 mil pessoas é incrível. Sim, que é a pior noite da vida deles. Mas atenção que, quer dizer, se vamos pensar nos melhores resultados que tiveste, 500 mil ou ali, vamos pensar nos 400, mas cada vez mais as audiências da televisão sabemos que estão a descer, não é? Mas estão a descer porque estão a ir para todo. Algumas estão a ir para aqui, né? Exato. Mas os colegas meus. Mas há uns anos as novelas, que seriam dos conteúdos mais vistos, tinham 1 milhão e tal, e agora mas ainda têm perto, de certeza. Sim, as principais estão a descer. Não estou a par. Mas sim, estão a descer, porque toda a gente diz. Têm mais visualizações do que o relatório, apesar de tudo. Não, se for E claro, não tem mal nenhum, é vida. Sim. Bem, mas se continuar assim também, vamos chegar a uma altura em que em princípio vai equilibrar, não é? Então, se equilibrar, eu estou aqui tranquilo no meu cantinho, não preciso de é isso, sim, pá, não é mas há uma não tem outra... nada contra a televisão, claro. Nunca houve abordagens para meios tradicionais, e eu nunca, aliás, sempre que eu trabalhei em meios tradicionais, nunca correu muito bem, eu nunca fui um grande radialista. Mas eram meios, ou melhor, conteúdos completamente diferentes. Tudo também, bem, mas claro. eu nunca tive sucesso noutra área, e esta não, mal ou bem, está-me a pagar as contas, portanto... Mas digamos que também ainda não fizeste comédia em meios tradicionais. Está bem. Mas, quer dizer, como é que se chamava aquele programa do Mais TVI? Que era muito bom, futebol, era meio, fazias meio de comediante, não é? Era um personagem, sim, um bocado um personagem. Era um programa mas também não era um programa de autor. E também não era meio, ou melhor, era meio tradicional, mas era um canal com 4 visualizações, com 4 pessoas a ver aquilo. Era um canal que fechou logo a seguir. Era Mais TVI, ok? Sim, Mais TVI. Fixo. Mas nem vamos por aí. Eu estava a pensar, vamos imaginar que ias para a televisão. Achas que ia haver um bocado o clima de fomos buscar este gajo para competir em termos de audiências, porque isso é o negócio da televisão, com um programa como o do Ricardo. Porque acabam por ser... E se calhar não faz muito sentido. Público, para mim ia ser horrível, imagina. Claro. Ou seja, essa pressão, não é? Este gajo que pensa que é agora a fazer... Quer dizer assim, vamos supor que eu ia para a TVI agora, não é? Fazer os domingos à noite neste registro. E, pá, isto é um tiro no pé da TVI. Então estes gajos vão buscar um Ricardo de marca branca para fazer uma coisa parecida quando os outros têm um gajo que tem 2 milhões de pessoas a ver aquela macacada e é o humorista mais conceituado da sua geração e quase do século XXI em Portugal. Não faz sentido, não é? Assim que não precisa de mim. A TVI não quero passar pelo vexame de meter uma competição. E acredito que tu também não quisesses estar nessa posição. Pois, e eu depois não posso fazer o que me apetece também na TVI, não é? Eu nasci, o que é que achas que não podias fazer? Vejam só o primeiro programa já estão lá coisas que à partida não... Achas? Acho. E mesmo linguagem, não é que eu não diga muitas asneiras e que sejam já verdade, mas gosto de estar tranquilo na minha vidinha, a fazer o que me apetece. Isto é um alívio muito grande, nesse aspecto é muito bacana. Por acaso não estou a ver, quer dizer, o quê? Fazer piadas sobre o Mário Machado, achas que não podias?
Não, há várias ali que não, como é que a TV às 10 da noite pode pôr aquilo? Lembra-te de uma ou duas? Há 10, sim. Não dá, é impossível. O que seria? Às 10 não, mas sim. Não dá. Ainda bem que não dá, deixa estar. Eles Sim, claro. vão lá para o Big Brother, deixem-me estar sossegado. Dança com as estrelas. Sim, Exato. o que quiserem. Eu não preciso. É daquelas que querem me dar muito dinheiro para eu ir para aí, a gente conversa, mas eles não querem e eu também estou bem na minha vida como estou. Não é uma coisa de. Sim. Não é aqui uma coisa, eu estou-me a cagar para eles, eu vou aqui à porrada e eu é que vou ganhar e o meu caminho. Não, a minha vida está a correr bem, portanto, calou, deixa ir. Pronto, vamos. Nunca mais se fala de televisão. Não posso ir para aqui. Mas vamos ao método de funcionamento, ou seja, além das questões de produção, há um fator muito importante, diria eu, que é tens 3 pessoas agora a escrever contigo. Vítor Sá, Rui Cruz e Sérgio Fernandes. Justifica as tuas opções, no fundo. Explica porque é que convidaste cada um deles. Acrescentam ângulos diferentes, são todas pessoas diferentes, não se conheciam de todo, acho eu, nem sequer bem, acho que nem o Vítor Sá e o Rui Cruz se conheciam. E eu antes, lá está, fazia tudo sozinho e escrevia tudo sozinho. E há esse risco de agora perderes a tua identidade. Também já ouvi essa. Atenção, é uma crítica válida, não é? Se alguém gostar especificamente daquilo que eu escrevo sozinho, se calhar agora está aqui um ângulo que se percebe que se calhar vem do Rui ou do Vítor ou do Sérgio. Mas... Há uma nota, escrevem em conjunto, ou seja, estão juntos a escrever? Sim. Ok. Estamos juntos. O que também ajuda a que essa questão da identidade não faça Não, porque depois no final a parte escrita passa sempre para mim e eu é que acabo por fechar ali atar as pontas para entregar aquilo da forma mais próxima do que é a minha identidade e obviamente sou eu que tomo a decisão final, não é que vou dizer as coisas, mas demos-nos bem e eu estava com esse receio de alguma forma este processo poder prejudicar-me, porque de repente, sei lá, estão pessoas a dizer coisas que eu acho patetas ou que são estúpidas ou que não acrescentam e eu quero dizer que fiz merda, estás a perceber? Agora estão para aqui uma carrada de pessoas a dizer coisas que não estão a acrescentar porra nenhuma e se calhar eu devia ter feito isto sozinho. Mas por isso mesmo nós fizemos um teste, em setembro, se não me engano, e fizemos um teste de compatibilidade. Ou seja, escrevemos um episódio. Sim, escrevemos um episódio piloto, que nunca gravámos, mas um guião piloto, para perceber se nos dávamos bem, se as ideias fluíam bem. E tivemos 2 semanas a escrever um episódio que não serviu para nada, portanto eles tiraram 2 semanas da vida deles para um projeto que não existia, o que eu agradeço, e que não sabia se iria existir. Mas divertimos-nos bastante, tivemos ideias muito patetas, porque eu valorizo um lado médio, digamos, inútil, de tola, de pateta, de descabida, e percebi que todos eles têm também isso em si e conseguimos sempre arranjar ângulos engraçados e criar 2, 3, 4 blocos que viriam, neste caso não chegaram a tornar-se um programa, mas seriam um programa caso estivéssemos a trabalhar já nele, mas era apenas um piloto. E cada um deles, lá está, acrescenta coisas diferentes. O Vítor Sá já é um bom entertainer, é um excelente comediante e tem muita vontade de ser comediante, que isso é muito importante. É um gajo que quer muito viver disto. Já vive, não é? Mas de qualquer das formas. Demitiu-se do emprego já adulto, não foi um gajo que começou a fazer carreira tipo aos 17 e que foi sempre comediante. Teve ali aquele momento-chave da vida dele em que teve que se demitir para apostar tudo na comédia. E fazia quilómetros e quilómetros para ir atuar contigo? Contigo e com mais gente, mas em noites de teste? Sim, chegou a ir de Santa Maria da Feira, lá onde é que ele é. À Zambuja? Não, e chegou a ir, acho que foi ao Algarve uma vez. Uma vez foi ao Algarve, ligeiramente mais longe, sim. Abrir o espetáculo meu da tour, pá. Ainda agora, de vez em quando, o gajo vem lá do norte para escrever aqui connosco em Moscavide. E é um gajo que quer muito, acrescenta muitas ideias, algumas péssimas. Estou a brincar. Ele tem sempre muitas ideias do que é bom para empilhar na mesa e depois cada um atira mais a sua. Conseguiu incluir Lourosa mas não foi ele. Não foi? Ele estava reticente. Ah, é? Eu acho que até fui eu que disse Lourosa porque é giro e ele levou a mal. Mas depois lá permitiu que ficasse Lourosa. O Vítor é isso, tem muito entusiasmo pela comédia e pelo humor. E falavas de humor inútil, eu lembro-me sempre, dos meus títulos favoritos dos episódios do Humor à Primeira Vista é do Vítor, que ele diz, e eu entretanto fui aqui buscar enquanto estávamos a falar, que é: fala-se muito do quão interventiva tem de ser a comédia. Eu gosto de humor sobre vigas de madeira. Isto é dos melhores títulos de entrevistas que já existiu, para mim. Percebo. E ele é isso, ele também gosta muito do Conan, tem uma das referências dele que também é um tipo de humor que
tem muito de descabido e de pateta e de desnecessário. Eu gosto muito de coisas desnecessárias. É mesmo das coisas mais divertidas é gastar dinheiro ou recursos ou tempo numa coisa que não interessa para nada. É muito engraçado. Claro. Isso é muito engraçado. Epá, depois o Rui Cruz é obviamente também muito engraçado, também é comediante, é Antigo guionista, companheiro de casa. antigo companheiro de casa e acrescenta também depois uma dimensão. Ele é muito, muito inteligente, tem uma enorme cultura geral, acrescenta aqui uma dimensão intelectual e ele também que depois traz-me outros pontos de vista, acrescenta esta camada de, digamos, entre aspas, inteligência, por assim dizer, que é muitas vezes rejeitada. E o Sérgio Fernandes é um gajo que não era comediante, nunca tinha feito nada em comédia, tanto quanto sei. Mas Conhecias de onde? Conheço há vários anos, há bastantes anos, apesar de nunca termos tido uma relação próxima, mas já o conheço para aí desde 2010 ou 12, porque ele uma vez foi a um programa meu, do Rádio Clube Português, quando eu trabalhava em rádio na altura, eu tinha 20 e poucos anos. Um dos segmentos era sobre uma religião que ele tinha inventado, que são os devotos de Neno. Ele faz parte dos devotos Ele é de o Neno. pastor Sérgio. A sério? Ele é uma espécie de papa na Terra. Ficámos também a conhecer através do relatório. Também através do Pessoas, relatório. outras já seguiam a Ou seja, devoção, não é? é uma pessoa totalmente descabida. Porque o que é que são os devotos de Neno? Foi ele que uma vez, acho eu, não sei bem, mas o Neno uma vez fez uma defesa muito boa, alguns em 1993, e o Sérgio foi para a escola no dia seguinte e disse: este gajo é Deus! E em vez de parar aqui, como toda a gente diz uma coisa parva, ele fez isto a sua identidade, basicamente, e criou mesmo todos os anos há o Neno Natal, quando o Neno faz anos, leem as passagens da Neníblia e tem o Nenépio, com o Neno deitado nas redes, da baliza do Benfica, da temporada 94. Ou seja, em vez de dizer só, este gajo é Deus, como se faz muito até nos comentários hoje em dia, ele desenhou toda uma religião que trouxe até aos dias de hoje. E todos os anos fazem um jogo de futebol, não é? E assim, a equipa, os devotos de Neno, têm uma equipa que atua em fundador torneios da religião, de veterano. E é uma pessoa que dedica a vida a algo tão... inútil, pode dizer inútil. Inútil, mas ao tão mesmo disparatado, tempo... tão inútil. Há um certo amor na situação. Há um não é? amor ao patético, há um amor ao Exatamente. desnecessário que eu percebi. Esta cabeça, e ainda por cima, é um gajo que a profissão dele é mesmo corretor de texto, revisor de texto. É um gajo que é das pessoas que eu conheço com maior vocabulário. Já corrige-nos o texto. É o gajo das pessoas que eu conheço que melhor escreve. Se aquilo for bonito, se estiver bem escrito, foi por causa dele, em boa parte. E lá está, acrescenta e como ele nunca trabalhou em humor, acrescenta ângulos inesperados, não tem vícios, não é um gajo que conheça sequer particularmente o meio para ir além. Ele ficou surpreendido quando o convidaste? É para calculo que sim. Espero que sim. Porque pelo que me estás a dizer, vocês nem falavam regularmente, foi tipo... Não. Lembras-te de mim, comediante Diogo Batata? Não, claro que não foi assim, porque mas... depois fiquei devoto de Neno. Já fui a um ou dois em Natais e então achei aquilo tão hilariante sim. que depois ele faz as músicas. Que inesperado. Pegou no Amenô e fez o pois foi, que cantam no relatório. Cantam no relatório. Pá, aquilo tem muita graça. É dos melhores episódios. É muito engraçado. Pá. Eu nem sequer posso dizer isto assim porque ele leva mesmo aquilo a sério. Claro. Portanto, isto é sério. E ele estava com uma t-shirt do South Park no dia da gravação. Portanto, eu pensei... Ele está sempre... Terá bom gosto. Mas ele... Acho que não tem uma única t-shirt que não seja de bonecada. Pronto. É um tolo. É uma pessoa que é tola. E eu, apesar de lá estar, ele não é regularmente, mas ciclicamente, porque ele veio ao Rádio Clube Português quando vi uma reportagem na altura na revista do Público sobre isto, achei logo hilariante e trouxe os devotos ao meu programa. Quando mudei para a Super FM também passaram uns anos, a propósito de não sei do quê já. Sério, é um assunto que recorrias várias vezes. Não estamos com tema. Mandei vir outra vez os devotos de Neno para cantarem lá no Super FM e depois, infelizmente, quando morreu o Neno, fizemos um segmento no relatório especial também com os devotos de Neno. Então, de vez em quando ele aparecia nos meus conteúdos. E damos bem, é um gajo que gosta de copos e tascas também, portanto a afinidade natural já existia, mas não éramos propriamente amigos do dia-a-dia. Que giro. Mas vi que estava ali um potencial tolo capaz de acrescentar ângulos inesperados e diferentes. E no meio desta confusão toda, são todos diferentes
e não queria também ninguém muito parecido comigo, porque para isso já estou lá eu, e assim cada um entrega o seu ponto de vista sobre o tema, ou seja, sobre aquilo que quer que estejamos a trabalhar, e pá, eu acho que esse protótipo, digamos assim, esse piloto correu bem, e a equipa manteve-se. Tu falavas nos vícios do humorista, dizias que ele não tinha os vícios que os humoristas podiam ter. Que tipo de vícios é que achas que são esses? Epá, não te sei explicar assim, não tenho aqui nenhum exemplo à mão, mas às vezes há coisas que há pequenos exemplos. Agora aconteceu circunstância X, era giro, normalmente o era giro, 3 pontinhos, é uma referência a algo que já foi feito de alguma forma. Era giro, era fazer os tipos de, vamos supor, um exemplo de. Ele nunca traz isso, porque isso já toda a gente. Nós vimos muito isso, sabemos isso. Estamos muito por dentro de como funcionam as técnicas da comédia. E ele não tem nenhuma técnica. Ele é só uma pessoa que dispara barbaridades. E a maior parte, novamente, inúteis, totalmente descabidas e impraticáveis, mas no meio da confusão, espera, está aqui um ângulo. E é aí que depois vêm os a sério e trabalham aquilo. Depois vem a malta, agora calas-te um bocadinho ao Sérgio, vamos por aqui, já fizeste a tua parte. Uma das coisas que tinha dito há pouco é que enganavas-te poucas vezes em entregar o texto. Há aqui um clube que se tem criado nas entrevistas do Humor à Primeira Vista, que é os guionistas por vocação e intérpretes por acidente, aos quais pertencem já, são portanto sócios com cotas em dia Manuel Cardoso, Joana Marques, Ricardo Aruz Pereira, entre outros, mas lembro-me desses assim à cabeça. Também pertence a este grupo? Pá, eles são mesmo guionistas, né? Eles têm essa conversa. Eu sou guionista, mas pronto. Antes de tudo, eu sou o da palavra. Mas sentes que também pertence a esse grupo ou não? Epá, não, porque eles escrevem bem e eu não escrevo bem. Isso não faz nenhum sentido o que estás a dizer depois de ter escrito o relatório durante 4 anos. Mas eu não escrevo sozinho. muito bem, pá. Tanto que eu depois tenho que recorrer às vezes a artifícios, não é? Ou seja, como é que se explica isto, pá? Eu não sou muito bom em nada. E o meu objetivo é tentar enganar as pessoas, fazendo com que elas acreditem que eu tenho algum interesse. Mas eu não tenho. Mas não Ou será seja, tenho que me esforçar muito. Eu vejo o Manel, por exemplo. O Manel, se for preciso, vai para o cantinho ali um bocado e tira um TikTok incrível, divertidíssimo da cartola, em texto. E depois vai ter que o fazer. A Joana Marques, pá, a dar altura, andava a fazer 5 renascenças por semana, a escrever com o Ricardo, escrever para a Visão? a fazer crónica de visão e a ser jurada dos ídolos, a dar altura. Houve ali uma altura também era irritações, não é? Irritações. Não sei se conjugou tudo a certa altura. Ainda tinha um anúncio que escrevia também no intervalo do programa do Ricardo. Eu olhava para aquilo, não é possível. Eu se tivesse que fazer um coisinho que ela faz da Renascença por semana, estava exausto. Porque a mim vem mesmo, eu tenho mesmo que pensar, cansa-me, eu tenho mesmo que me esforçar. Porque eu não tenho aquele dom que essa rapaziada tem, de que se senta sobre uma coisa qualquer e tira da cartola em meia hora uma crónica do Caraças ou seja o que for, um conteúdo incrível. Por isso é que o relatório me dava-me a trabalhar. Por isso é que eu fazia coisas complexas, que era para parecer. Eu tive uma vez uma conversa na Zara com o Yuri dos Primos. Eu não estava à espera desta. Eu sei. Isto é a melhor premissa. Sim. Ele não, espero que ele não me leve a mal. Eu nem quero ouvir o resto. Espero que ele não me leve a mal em confidência. Mas ele estava a ir às compras. E eu também. Encontrámos-nos na Zara. E ele tinha um espetáculo em Braga no dia seguinte e disse-me, tenho que comprar aqui uma roupinha para amanhã para o espetáculo e tal. E disse uma coisa que eu achei engraçada, que foi, porque o Ricardo Aruz Pereira, dizia ele, tem aquela lógica de eu ando sempre de blazer, porque é tipo a minha farda de trabalho. Porque eu quando vou trabalhar, eu quero é que a minha identidade, a minha personalidade física seja pouco relevante. O que importa é o que eu digo e que as pessoas tenham, se riam daquilo que eu digo e não das minhas t-shirts. E não da forma como eu aparento ou como eu me revelo, como eu me mostro. O Yuri dizia, como o Ricardo diz constantemente que o que interessa é o que ele diz e não o aspecto dele, porque ele é uma pessoa com interesse. Eu não tenho interesse, portanto eu tenho que ir bonito para as pessoas. Era este o ângulo. Essa a lógica, esta sim. inversão. Não é? E eu... rimo, pá, porque percebi
que eu não é que eu tenha estilo, e não é esse o meu objetivo, mas a minha máscara, a minha t-shirt da Zara, digamos assim, é fazer coisas mais complexas para parecer que... Porque é que o relatório tinha às vezes um tema que eu aprofundava mais, porque eu ia eu próprio pesquisar mais, saber mais, e acrescentava às vezes porque as pessoas valorizavam o trabalho de pesquisa, porque eu apresentava coisas que se calhar não me passavam nos telejornais, porque... Ou seja, era um trabalho, não era só fazer... Ter graça para mim era mais difícil do que para alguns dos meus colegas, então eu tinha que trabalhar mais para que as pessoas gostassem do meu conteúdo. Ou seja, tornava-se... eu não sou, por isso é que eu digo que não sei escrever bem, não sou um guionista, não sou um escritor. Eu tenho que arranjar a maneira, para além da minha capacidade de escrita, que eu considero curta, de ter interesse neste mercado tão competitivo. Estás a perceber? Por isso é que eu não me vou juntar ao comboio do eu sou da palavra, eu sou guionista e depois faço macacadas por acaso. Eu não tenho a capacidade que eles têm para escrever para outras pessoas e ganhar dinheiro, por exemplo. Então és mais intérprete? Eu sou mais intérprete porque não tenho o talento que gostava de ter. Mas eu já fiz as pazes com isso, estou bem. Então vá, agora vou discordar, mas não é só para ser elogioso. Não, mas isto também não foi aquela coisa do diz-me lá coisas bonitas. Sim, agora. sim, Não mas foi isto, não é mesmo verdade. Mas não é por isso, porque estou a pensar, por exemplo... Portanto, que não fui convidado para o programa do Ricardo. E ainda hoje sofro, não durmo bem. Exato. Não, mas, por exemplo, discordo que não saibas escrever quando apresentas um espetáculo de stand-up de 1 hora e tal, escrito por ti também. Aí não é só sobre um tema que aprofundaste, é sobre várias coisas. Mas até nisso eu digo-te, há pessoas que vão ao palco a primeira vez, pegam num tema qualquer ao de leve e têm graça natural e conseguem sacar da cartola 10 minutos logo muito bons de stand-up. Eu não. As minhas primeiras vezes num tema novo de stand-up por vezes são penosas, são mesmo más. Estou à procura ainda e não encontrei ainda. E eu agora estou nessa fase. Eu acabei a tour já há um ano, não é? E estive sem fazer durante algum tempo. Experimentei fazer agora 5 minutos no Maria Pistolas, umas noites que agora aquilo tem no Porto. Fiz 5 minutos, mas não tinha bem texto. E foi horrível, não tenho jeito. Não tenho jeito para sacar coelhos da cartola. Tenho que me esforçar mesmo. Isso é a sina do stand-up comedian. Pois é, mas... Não acho que seja uma coisa exclusiva tua, Diogo Batáguas. Não, mas não estou a dizer que sou exclusivo. Estou a dizer que é o que acontece comigo. O meu processo é sempre mais demorado do que as pessoas que têm realmente talento nas suas áreas. Estás a perceber? Há gajos que estão a começar agora que fazem stand-up naturalmente, numa coisa, depois do produto final. Às vezes há gajos que são bons e depois também jogam muito com serem bons em palco e sacarem com facilidade algumas gargalhadas, e depois são mais preguiçosos e mantêm-se satisfeitos com o facto de sacarem uma gargalhada e mantêm-se aí. E depois há gajos que, lá está, percebendo as suas limitações, têm que trabalhar mais para atingir um... se calhar... Eu, para ter 1 hora sólida de stand-up, preciso de muito mais tempo do que gajos que têm uma apetência natural para chegar a palco e dominar uma sala com mais facilidade do que eu. Não estava à espera desta resposta, digo-te. Achava que não te vias dessa forma. Não, mas eu não tenho... Isto aqui não é vitimização. É não estou a dizer que é. É mesmo assim, não sei fazer... Porque discordo, acho que... Tens que demorar. Demoro mais tempo a chegar aos sítios do que a maior parte das pessoas. Dos meus colegas, que eu valorizo, obviamente. Dos maus, não. Mas o importante... Ok, pronto, vamos dizer que... Isso também é uma coisa que estás a dizer, mas obviamente tens noção de como é que será o método de trabalho de colegas teus. Sim, mas há coisas que tu vês. Sim, claro, mas é uma coisa mais geral. Estás a dizer é que há malta que é mais, se calhar, talentosa naturalmente, que consegue sacar mais rapidamente. Mas, em princípio, o mais importante no humor e no humorista é ele chegar ao ponto e não quanto tempo é que demora a chegar ao ponto. Certo? Não pus isso em causa. Não, o resultado final é sempre o mais importante. Exato. Mas a mim custa-me mais porque tenho que me esforçar mais. Eu gostava de ter que me esforçar menos. É só isso. Eu gostava de ser mais inteligente e mais rápido e mais engraçado. Eu gostava de ser mais tudo. Mas é um gajo que joga com o que tem. Não estava à espera desta resposta, digo-te. Achava que ias te juntar ao grupo dos guionistas, por acaso. Não, porque eles têm talento. Eles têm jeito. Mas eu sempre pensei que a tua entrega também tens a questão da rádio, sabes jogar bem com a voz. Depois, como estava a dizer na gravação até, muito poucas vezes te enganavas e acho que sabias quase sempre onde era a pausa, a entrega. Já explicaste também, ensaiaste. Mas sempre te vi mais como uma pessoa que primeiro sabia escrever muito bem e depois volto ao mesmo sítio que é. Se eu não tivesse... Vamos discordar. Pronto. Não, tranquilo, mas se eu não tivesse um programa meu, em meu nome, estava desempregado. Estás a perceber? Mas isso muitos humoristas.
Então, olha, trabalhem. Façam o vosso próprio programa, não é? Mas porquê que os bons guionistas estão sempre cheios de emprego? Nunca lhes falta emprego. Um grande guionista, seja de que área for, tem sempre emprego. Porque apresentaste um bom trabalho a alguém que leu, seja a escrever novelas, seja a escrever um programa de humor, seja a escrever uma peça, seja, pá, se fores um excelente guionista, tens sempre emprego. Eu não tenho emprego como guionista. Mas também... Portanto, fiz o meu próprio programa e agora tenho que fazer esta merda resultar. Foi esta a minha vida toda no Mas também nunca deves ter procurado ativamente ser guionista para outros, ou procuraste? É pá, não, porque já sempre achei que também não não tinha sentias jeito. essa... Não te sentias nessa capacidade, não é? Depois não sentia que conseguia escrever com a voz de outra pessoa, que é esse trabalho que tem que ser feito. Depois senti que não tinha graça suficiente para escrever para outra pessoa. Agora, escrever para mim, com os meus próprios ângulos, com as minhas ideias, isso eu ainda consigo fazer mais ou menos. Isso a gente não consegue, não? Escrever para si, quer dizer, pensas e escreves. Isso a gente consegue. Depois, mal ou bem, e se as pessoas acham mais ou menos interessantes, é outra conversa. Mas pensar, toda a gente pensa. E eu simplesmente transformei tive sorte, né? Que foi numa altura até que as redes sociais estavam a começar a valorizar este tipo de conteúdos mais individualistas, de uma malta que falava para a câmara. No Facebook ainda? Ainda no Facebook, sim. O relatório inicialmente ainda era um conteúdo de Facebook. Ainda era publicado no Facebook, exato. Uma vez esqueci de publicar no Facebook e depois nunca mais pus. Foi esta a decisão que eu tomei para... O relatório, ainda na altura, eu punha aquilo sempre no YouTube e também, porque tinha uma página de Facebook que na altura ainda tinha alguns números, e punha também por lá só por descargo de consciência, mas na altura o algoritmo do Facebook não estava a valorizar conteúdos longos, então aquilo estava com views residuais no Facebook e eu punha lá só por descargo de consciência, porque ainda ponho. E um mês esqueci-me. E nunca mais pus. Só por acaso o primeiro vídeo que eu vi teu, lembro-me bem, foi no Facebook, mas não era bem, era um vídeo de juntaste vários adeptos de clubes de futebol. Isso ainda foi um quero lá saber qualquer. Exatamente. Ou antes disso. Mas esse aí era mais tipo, malta, vamos lá. Não era tipo uma história como o quero lá saber, que tinhas tipo um tema, era as pessoas, eu sou do Sporting. Estava a ser um piso, não é? Não ia dizer isso, mas pronto, era mais, não era tão humorístico. Sejam bonzinhos Exatamente, era isso. Mas lembro-me desse vídeo. Mas é isso, numa altura estava se calhar mais a tentar furar como, olha, reparem nesta pessoa que está aqui, que é um criador de conteúdo, nem sabia o que é que queria fazer na altura, se calhar. É o mais certo, ainda hoje não sabem. Como eu referi no início, aliás, até te provoquei com o regresso de Jon Stewart, ele está de regresso ao Daily Show, tu a um relatório em esteroides, como eu disse. Nessa mesma reportagem do Observador que referi há pouco, dizias que nesta estreia do Jon Stewart novamente no Daily Show, ao ver estavas quase a chorar. Mas chorar de tanto rir ou era mesmo um chorar de emoção? Não, foi um chorar de admiração, uma coisa muito rara, mas que acontece às vezes. O gajo voltou a passar, eu via aquilo quando era puto, quando ele estava na SIC Radical, já. Ele trabalhava para a SIC Radical, ia todos os dias na altura para a estrada da Outurela gravar aquilo. Aquilo dava na Radical, e aquilo era um conteúdo que não existia bem antes dele, ou seja, havia programas satíricos de notícias, mas com aquela inteligência, com aquela não é, assertividade tão bem feito como ele fazia. Não era só dizer macacadas, os ângulos estavam todos certos, porque ele era divertidíssimo e tinha muita graça e muito interesse ao mesmo tempo. Eu era adolescente e via aquilo a brilhar os olhos. Este gajo é inacreditável, este gajo é excelente. E fiquei logo apaixonado pelo Jon Stewart desde puto, quando isto estava na Radical. Depois o gajo foi à vida dele, não é? Acabou há quase 10 anos que ele saiu do Daily Show. E agora vê-lo a voltar. E o primeiro programa... agora só às segundas, atenção. Só às segundas, sim. Agora só às segundas, antes era todos os dias. O gajo estava todo arrebentado, o gajo fez 16 anos aquilo todos os dias. Era 4 vezes por semana, não era 5, mas seja como for. É um ritmo absurdo. E ver o gajo voltar a passar 9 anos e o primeiro, no regresso, ser perfeito, de entrega, de timing, é como veres uma velha glória a voltar ao teu clube, já em fim... Não é que ele esteja em fim de carreira, que o humor não funciona assim, mas... É como de repente vês um jogador que jogou em júnior na tua equipa, saiu cedo e voltou em fim de carreira e partiu tudo no primeiro jogo, faz 3 golos e fez a exibição da vida dele e ganharam um campeonato à pala desse jogo. E porque aquilo está excelente, o gajo é mesmo inacreditável. Então estava a ver aquilo, estava embasbacado, assim está bem, é assim que se faz, ok, já percebi, nunca consigo fazer isto. E estavas a dizer, voltando só aqui ao início, estavas a dizer que chorar a ver comédia de admiração, que foi a expressão que usaste,
acontecia poucas vezes. Já te aconteceu mais vezes, então? Não, em comédia acho que nunca tinha acontecido. Chorar não a ideia... chorei, não a ideia... tipo, Não, mas não a ideia de chorar a rir. claro. Mas não a ideia de chorar a rir, porque isso, tipo, rir tanto que começa a chorar, isso é outra coisa. Com um arroto na altura errada, um gajo começa a rir para te parar, porque o outro também está a rir, de repente estás a chorar a rir. Mas eu acho que não é uma necessariamente coisa... a alta comédia que te faz chorar a rir. Não é tocar-te tanto, mas ter um impacto tão grande em ti de, epá, isto é tão bom Pois é isso. que choras de admiração. É como um gajo que é perfeito, que é bom, depois tem um lado nostálgico, porque eu via quando era puto, que regressa, portanto tem esta carga nostálgica, tem carga de competência extrema. Foi isso tudo. Foi um regresso e pá, estava a ver aquilo, estava fascinado, estava mesmo. Até fiquei meio. Sabes quando encolhes os ombros e pois, assim é. Este gajo é assim é que se faz. Yeah. Tu escolheste aqui um excerto do Jon Stewart numa participação dele, na altura em que ainda fazia o Daily Show, portanto há cerca de 9, 10 anos, quando ele vai a um programa da CNN que era o Crossfire com o Tucker Carlson, que entretanto conhecemos de entrevistas a Vladimir Putin no Twitter, não é? Porquê é que escolheste este excerto? Porque nem é uma coisa do programa. Não, isto foi uma participação do Jon Stewart num programa... Não é rival, porque ele não tinha bem, não havia bem comparação. Um programa que ele odiava, que ele foi lá dizer isso. Ele via para se irritar, não é? E porque fazia parte do trabalho dele também ver programas informativos de outros canais. Claro. Mas era um programa que era, na ótica do Jon Stewart, uma espécie de teatrinho político, onde estavam a figura da esquerda e a figura da direita, à bulha todos os dias, em cima do tema do dia. E ele foi lá, porque na altura era na CNN, depois o Tucker Carlson ficou uma espécie de propagandista de extrema-direita na Fox News. Yeah. E agora a Sol, digamos assim, no Twitter. No X. X. Exato, essa cena. E na altura o Tucker Carlson era um miúdo, tinha 30 e tal anos, já era uma espécie de futuro da propaganda de direita, e ele foi a esse programa. Epá, e destruiu. O programa foi cancelado, pouco tempo depois dele ter lá ido, porque ele destruiu o programa na cara dos dois, enquanto fazia piadas sobre os dois, na cara deles, de tal forma que o Tucker Carlson fica visivelmente incomodado e tenta fazer piadas de comeback que resultam mal. Mas foi a coragem e a lata de ir ao programa do lado, do vizinho, rebentar com ele na cara deles e com muita graça. E se não tivesse graça, aquilo não resultava, senão era só um refilão a ir lá a dizer que eles estavam a fazer um mau trabalho. Mas depois, como ele tem tanta graça, ele faz aquilo tão bem, desarma os próprios apresentadores do programa na sua própria casa, de tal forma que o público está-se a rir com o Jon Stewart, do que o Jon Stewart diz, num programa que eles estão a ver, que em princípio também... Que não era suposto ser o público do Jon Stewart, mas sim o público deles. De casa. É? Exato. É isto. É ir ganhar a casa do... Há um jogo mítico do Real Madrid contra o Barcelona, em que o Ronaldinho parte tudo e os gajos do Real Madrid levantam-se e aplaudem o Ronaldinho, que é uma coisa... Acho que foi em pleno Bernabéu. Santiago Bernabéu. E isto é uma coisa parecida. O gajo foi à casa do rival e a malta estava a aplaudir ele. E ele fazia... é muito engraçado. Mas por acaso senti que ele estava mesmo incomodado com o conteúdo do programa. Achava mesmo que aquilo era mau, ele. Sim. Mau no sentido de fazer mal. É pernicioso. Sim. Exatamente. Aquilo fazia mal à sociedade e ele tinha aquilo entalado. Estava mesmo. E quando vem de um fundo de verdade, que à partida ali nota-se que é evidente, a entrega é mais pujante. E depois quando vai com aquela capacidade de ter... Ele tem muita graça, ainda por cima ele tem muita graça, é uma coisa que me irrita. Irritam pessoas que têm graça com facilidade, porque é isso, voltamos ao mesmo, eu tenho que me esforçar, e essa gente não, se irrita. Vamos ainda ouvir um excerto desta participação do Jon Stewart no Crossfire da CNN. The indictment is, and I have seen you say this, that Crossfire reduces everything, as I said in the intro, to left, right, black, white. Yes. Well, it's because, see, we're a debate show. It's like saying the Weather Channel reduces that'd be everything great. to a storm front. I would love to see a debate show. In a 24-hour day where we have each side on as best we can get them. That would be great. And have them fight it out. To do a debate would be great, but that's like saying pro wrestling is a show about athletic competition. Sorry. I think you're a good comedian. I think your lectures are boring. Let me ask you a question on the news. Now, this is theater. I mean, it's obvious. How old are you? 35. And you wear a bow tie. Yeah, I do. I do. So this is... No, I know. So you're right. No, let me just go. No, come on. And listen, I'm not suggesting that you're not a smart guy, because those are not easy to tie. But the thing is...
that you're doing theater when you should be doing debate, which would be great. No, it's just It's not true. honest. What you do is not honest. What you do is partisan hackery. And I'll tell you You why have I John know Kerry it. on your show, and you sniff his throne, and you're accusing us of partisan hackery? Absolutely. You've got to be kidding, man. You're He comes on out and you literally CNN. say, The show that leads into me is puppets making crank phone calls. What is wrong with you? Foste também acompanhando o Jon Stewart nesta nova versão da Apple TV até há pouco tempo? Vi pouco, por acaso. Vi mais o que punham não vi o programa. Às vezes punham certos, pá, mas mesmo assim alguns... Eu dizia que ele ali estava um bocado mais ativista, não é? Não tem um problema, mas... até porque era muito bem feito outra vez. Ele tinha entrevistas a gajos. Não tem problema, porquê? Se ele quisesse ser ativista, é ativista. Mas acho que ele se parava bem, pelo menos nas entrevistas que eu vi, e que se tornavam virais nas redes sociais, porque eu não via o programa, mas de vez em quando apareciam entrevistas que ele fazia... Há um gajo que era defensor das armas, do lobby das armas, por exemplo. Sim, sim. E ele desmontava muito bem os argumentos dos gajos. Estava ali a fazer um trabalho jornalístico, no fundo tinha os dados em cima da mesa, conseguia confrontá-lo com as suas próprias hipocrisias, neste caso o seu adversário, digamos assim. Ou seja, além de tudo é muito inteligente. Se ele quiser, ele é um gajo que pode apontar na direção que quiser. É uma espécie de furacão. Se está ao serviço do humor, vai ser extraordinário ao serviço do humor. Se estiver ao serviço de, neste caso, de algum ativismo político, ou de uma missão política, se quiseres, ele podia ser um excelente político. Ele tem uma capacidade de oratória tremenda. Aliás, há uma vaga de fundo que quer fazer dele candidato a presidente já há muitos anos. E ele já recusou por diversas vezes. Acho que ainda agora aludiu a isso no regresso ao Daily Show. É um gajo que tem muitas valências intelectuais e que, se decidir agora vou só desmontar os argumentos deste gajo, vou fazê-lo. E ele fazia isso, brilhantemente. Portanto, até nisso. Sem dúvida, mas achas que é perigoso o humorista querer substituir o papel do jornalista? O humorista faz o que quiser. Façam o que quiserem. Não está certo nem está errado nada. Se és humorista, se estiveres a ter graça nesse processo, estás a ser comediante. Não? Claro. Se não tiveres a ter graça, não estás a ser comediante. O que não quer dizer que não possas fazer outras coisas para além de piadas. É a tua vida, faz o que quiseres. Também não te defendas depois a dizer que estás a ser comediante. Se estiveres a ser ativista, se tiveres uma missão que sentes que tens, força. O Jon Stewart, teve muitos anos a defender os direitos dos veteranos de guerra nos Estados Unidos e foi ao Capitólio defendê-los e conseguiu vários direitos. E do 9/11 também. Exatamente, os first... Dos bombeiros, do First Responders, não é? As primeiras pessoas que foram assistir as pessoas que depois ficaram, alguns com cancro na garganta, na laringe, por causa das poeiras e que não tinham apoio suficiente. Pronto, o gajo decidiu, vou tirar aqui uns anos agora para apoiar, para dar voz a esta causa. Ele ainda estava no Daily Show, já não. Se calhar já não. Já não tenho ideias de datas. Sim, também não. Mas foi para ali, olha, agora vou fazer uma pausa na comédia e vou ser advogado, entre aspas, dos First Responders do 9/11. E fez, e ganhou uma carreira de merdas, e depois, como ele tinha alguma influência no mundo político, conseguia audições com congressistas e com malta com influência, e conseguiu usar a sua força ao serviço do bem, por assim dizer. Mas aí, quando ele está a fazer um discurso no Congresso, a advogar por melhores condições de saúde para não sei quem, não está a ser comediante, está a ser um gajo que está preocupado com aquela gente e que está a fazer esse papel. E se quiseres, fazes. Não podes eu agora sou... Não podes, fazes o que tu quiseres. Mas se tiveres uma missão fundamentalmente política ou ativista, não venhas depois dizer que és humorista. Naquele instante não estás a ser, e não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum por fazeres pausas para fazeres outra coisa. Porque isso é conspurcar um bocado a ideia da comédia, ou utilizar. Não, a menos que se estiveres a usar comédia, se estiveres a fazer comédia, se as pessoas estiverem a rir, ou a achar comicamente interessante o ângulo com que tu estás a atingir o teu propósito, aí estás a usar a comédia para fazer passar os teus pontos de vista políticos, que também não está errado. Fazes o que quiseres com a tua comédia. Se não fizeres rir, ou se não tiveres nenhuma graça, não és comediante. Estás só a ser ativista, não tem mal nenhum também. Mas então concordas pelo menos parcialmente, que especialmente nesse programa que ele teve na Apple TV, havia ali um bocado, às vezes como eu nunca vi o programa inteiro, mas tudo o que eu vi era desviante de uma espécie de missão cómica. Exato. E foi fazer outra coisa. E agora nestes, ele já lançou, portanto, 2, já vimos 2 monólogos dele. Achaste que ainda estava nesse registro ou já se voltou a aproximar mais de... Portanto... Aliás, até
A seguir ao primeiro programa, o segundo programa começa com ele, com os comentários ao primeiro programa, que era, então este gajo agora está a fazer piadas sobre o Joe Biden. Sim, porque ele teve, cometeu a desfaçatez, a heresia sim, de fazer piadas relativas à sua facção política. Que hoje em dia, pelos vistos, é proibido. É dramático. E é equivalente a apoiar o outro lado. És fascista, acho eu. Dá-me ideia que és fascista porque estás a fazer equivalências, que não estás, não é? E, aliás, esse texto está muito bem construído porque ele consegue, ao mesmo tempo, fazer as piadas que tem que fazer, que são todas legítimas, se fores a ver aquilo, em cima do Biden, sendo ele do Partido Democrata, sem depois bater no outro lado de forma absolutamente justa, e tu percebes que ainda assim não há comparação. Tu podes fazer piadas com o teu lado e esmagar o outro lado, o teu adversário. Podes fazer piadas sobre os dois lados. Podes fazer piadas sobre os dois lados sem que isso traça uma equivalência moral entre os dois. É evidente, quando ele faz piadas sobre o Biden e sobre o Trump, que ele despreza absolutamente aquilo em que se tornou hoje em dia o Partido Republicano, que é uma facção extremista e basicamente neofascista quase. Exato. Rejeitando completamente o Partido Republicano, é possível. Sim, olha, os nossos gajos estão aqui a dar tiros no pé. Exato. Estes gajos estão a ser estúpidos como a merda. Bem, não faças isso, vais perder, estás a ser burro. Olha para esta isto é cómico porque ele depois deu lá os exemplos do gajo a fazer TikToks no Super Bowl, e que, por alguma razão é a única pessoa que vai para o TikTok e ainda parece mais velha. Não fez piadas, porque o meu lado está a ser pateta, está a cometer erros, está a ser engraçado, está a ser cómico, isto. Os outros estão a ter graça porque são mais ou menos fascistas. Porque se tu ouves as duas piadas e pensas que isto é uma equivalência moral, então estás torto. Sim. Estás torto. O humorista não tem um código deontológico. Mas o Daniel Sloss dizia uma coisa aqui no podcast que era algo como o humorista não tem nenhum dever, mas deve atacar todos, ou seja, deve atacar, tanto se atacas a direita também deves atacar a esquerda, independentemente da área política em que te posicionas. Reveste nessa ideia? Nos Estados ele não é norte-americano. Sim, ele não é norte-americano. Por norma utilizamos o binómio norte-americano de esquerda-direita, que já não é bem esquerda-direita, não é? É direita-direita. Não, sim, o Partido Democrata sim, mas um é mais à esquerda, é mais à direita, claro, mas é o nosso PSD, digamos assim. Sim. Por aí, a iniciativa liberal em questões de costume, drogas leves e aborto e essas questões de costumes, a iniciativa liberal cai à direita. Nos Estados Unidos era um partido de esquerda em muitas coisas, tal como o PSD. Portanto, a questão é mais entre democratas, não do Partido Democrata, mas democratas no sentido político do termo, que é pessoas que defendem a democracia, e pessoas que acham que a democracia já não é propriamente o sistema político que se deve seguir. Está a ser muito evidente agora, lá está com as entrevistas do Tucker Carlson ao Putin, a tentar desenhar uma equivalência moral entre os ditadores e uma equivalência moral, não, é encontrar um caminho para a construção política no homem forte, no ditador, para legitimar, perpetuar o Trump no poder, voltar a colocá-lo e depois... Mas no teu conteúdo, quando... O Trump pode gasto qualquer lado deles. Sim. No teu conteúdo, quando estás a escrever, juntamente agora com a restante equipa, tens isto em atenção de... porque até tens um momento no primeiro episódio, fazes piadas sobre todos os candidatos, portanto, a Primeiro-Ministro, à Assembleia da República. Isso é uma preocupação que tens de... Vamos fazer piadas sobre todos? Porque aquilo era mesmo um momento só de... o nosso ângulo naquele momento não foi político, foi assumir que não tínhamos visto os debates. Primeiro porque não tinha visto todos e não há pachorra. Imagina agora ter que ir ver 30 debates para escolher um momento de cada. Desistimos imediatamente dessa ideia assim que percebemos que era inviável. Ainda por cima o Ricardo Aruz Pereira está a fazer programas diários em que vai bater nessas questões todas. Então nós decidimos, não vamos ver os debates, vamos só fazer piadas ultra superficiais olhando para as pessoas. Ou seja, este gajo tem cara de quê? Foi nisto que nós
nos decidimos focar. E aí tens que ir a todos, claro, porque aquilo não há ali nenhuma avaliação política. Decidimos só ser estúpidos. Decidimos abrir fotos de Mariana Mortágua, do Rui Rocha, do Rui Tavares e deles todos e dizer, este gajo tem cara de quê? E divertimos ali uma tarde a encher um fecheiro do Word de javardices, e algumas foram para o programa. Aí não há mesmo nenhum ângulo político sequer. Mas depois na construção do programa, vamos, por exemplo, no primeiro programa falas, obviamente, do Malo de Abreu, deputado ex-PSD tem graça. E quase ex-Chega. Exato, ou seja, aí é uma questão de oportunidade de, quer isto tivesse acontecido no PSD ou no outro partido, se fosse no PS era igual. Seria... Então é um gajo que é do PSD, diz que não vai para diz taxativamente que não vai. Depois vai. E depois é despedido do Chega. Porque afinal vivem em Angola. Não é, isto não é de ser de direita ou de esquerda, isto aqui é de um tolo que nos caiu nos braços, pá. E nós agradecemos, foi só isso. Aquilo não tem nada a ver com clubismos, por assim dizer. Falavas na coragem do Jon Stewart, dizias que ele tinha alguma coragem como humorista. Curiosamente, também no primeiro episódio do Conteúdo do Batáguas, mencionas a coragem do humorista. Mencionas, porque quando partes para fazer piadas sobre a Assembleia Geral, portanto, do clube que ambos apoiamos, o Futebol Clube do Porto, e sobre o Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, aproveitas para chamar uma velha ceguinha, estou a citar, atenção, cancelem antes do Diogo Batáguas, para fazer as piadas que não tens coragem de dizer, e porque ela está protegida por ser indefesa de alguma forma. No segmento a seguir, quase a seguir, fazes piadas sobre o neonazi Mário Machado e a manifestação neonazi, portanto, que aconteceu no... Consigo perceber a incongruência. Em Lisboa. Há de facto coragem no humorista? O humorista precisa de ser corajoso ou não? Em Portugal acho que não tens que ser. Há sítios onde as coisas levas na boca, ou matam-te, não é? Onde é que foi? Não sei se foi não sei, mas houve um comediante qualquer, não foi no Afeganistão, não sei, lá matam-te, não é? Cá ainda não mataram ninguém, espero também não comecem agora, parem com isso, não sejam estúpidos. Nem porrada. Aliás, nós defendemos usando as próprias palavras do Mário Machado, que a dada altura diz numa entrevista, porque ele foi na entrevista, não, num vídeo que ele colocou nas próprias redes, porque ele foi a tribunal a propósito de ter feito um post no Twitter a dizer que as mulheres de esquerda, especificamente na altura da Renata Câmara do MAS, deviam ser forçadas à prostituição das tropas. para como é que era? Para fortalecer uma moral das tropas. Coisa para fortalecer o moral, exatamente. Que ele defendeu-se como sendo uma piada. E eu, na verdade, não acho que ele deva ser condenado por isso. De vez em quando concordo com o Mário Machado, sabes? Mas ele foi, de facto, a tribunal. Não sei como é que fica o caso, se foi condenado ou não, mas foi a tribunal. E ele diz, a dar altura mesmo para a televisão, que nunca tinha visto ninguém a ser levado a tribunal por piadas. Pois já é mentira, já foram. Mas, seja como for, achei isso mal. E eu, ainda bem. Portanto, vamos a isso. Ou seja, não tenho... Tinhas a justificação. Tenho a justificação. Ele não disse que não batia em pessoas que fizessem piadas sobre ele. Disse só que não levava a tribunal. Portanto, não cobri toda a minha defesa. Juridicamente acho que estou protegido. Fisicamente, posso acabar numa valeta. Sim. Não tiveste reações negativas desse espectro político até agora? Ainda é cedo. Normalmente isto foi para quem está... agora já foi lançado há uns tempos, para quem está a ouvir isto agora, mas nós estamos a gravar no dia seguinte de ter publicado o primeiro episódio. Ou seja, a primeira vaga de visualizações é de gajos que gostam da minha porcaria e que estão lá a ver. Depois alguém há de mostrar, olha o que este gajo andou para aqui a dizer. E normalmente demora um dia ou dois até chegar às pessoas que não são propriamente o público-alvo do nosso programa. Mas pronto, eu não prefiro que ele não me bata. Falávamos de coragem na comédia. Lembrei-me quando estavas a responder que há um documentário na Netflix do Larry Charles, que é um produtor de coisas como o Borat, produtor e realizador, que é Dangerous World of Comedy. Portanto, ele foi a países onde, de facto, fazer comédia pode levar a coisas como morte ou prisão, que são, portanto, Iraque, Somália, Libéria e Nigéria. E entrevista comediantes que fazem stand-up por lá. Portanto, fica aqui a recomendação. É um documentário de 2019, está na Netflix.
Sim, espero que ele não leve a mal o facto de nós termos colocado uma velha ceguinha a interpretar o meu texto relativamente ao Madureira. Portanto, espero que ele não tenha ficado com ciúmes de termos mais medo do Madureira do que dele. Não é verdade. Temos igual medo dos dois. Temos medo de toda a gente, está bem? 2 aspectos importantes antes de terminarmos. Primeira questão, sobre projetos diferentes. Como é que achas que está a toxicidade no futebol português? Pois é, pá, isso é muito engraçado. É muito engraçado. Isso é a propósito de falsos lentes, não é? Inútil programa que tenho com o Manuel Cardoso e com o Carlos Coutinho Vilhena, em que é um podcast sobre futebol, mais em ou que menos por vezes a conversa descamba e falam mesmo de futebol, que Exatamente. são as partes mais chatas. Sim, é a malta que diz que passa para a frente quando começamos mesmo a falar de futebol. Eu às vezes vejo e também passo à frente. Sim. Agora estou a falar do Sporting, mas o que é isto? Que estupidez veio a ser esta? Sim, fizeram um bom jogo, tinham um bloco subido, que é esta merda, o que é que isto interessa, não é? Temos que divergir imediatamente para um penteado ou para algo que nem sequer esteja remotamente ligado ao futebol. Mas a propósito da toxicidade é porque gerou-se essa private joke para quem acompanha o relatório. Que agora já não é private joke. Que eu contribuo para a toxicidade no futebol português, porque seria o elemento do painel mais grunho. Vou dizer que é a personagem que encarnas, mas é capaz. É capaz. É para entreter. Sim. A segunda questão provocatória. Queres revelar finalmente que piada é que é a do alicate que roubaste ao Guilherme Geirinhas? Pois não posso. Estás legalmente proibido? Assinamos um contrato, estou legalmente impedido de contar essa piada. Mas sentiste o teu ego bem afagado quando o Guilherme Geirinhas na sua série vai correr tudo bem, torna-te aquilo que já és, aliás, o maior comediante do país nacionalmente. Mas fiquei chateadíssimo com ele, porque então, no primeiro episódio ele diz, aludindo a essa piada do alicate, porque ele teria ele próprio uma piada sobre alicates, diz o personagem de Guilherme Geirinhas, ele próprio, na sua série, dizendo ao telefone à namorada que o Batáguas ontem viu-me atuar e se calhar o gajo roubou uma piada do alicate. Ou seja, eu no primeiro episódio sou acusado de plágio por parte de Guilherme Geirinhas na sua própria série. Portanto, mas corre tudo bem, não te acontece nada. Está bem, mas sou um plagiador. Isso é a pior acusação que podes fazer a um comediante. Então eu, de repente passo por isso. Se eu tivesse lido aquele guião, nunca na vida aceitava fazer aquilo. Portanto, estás a confessar que não leste o guião antes. Não, porque ele alterava o guião. É? Então? Então o Guilherme Geirinhas é um aldrabão. Não, essa parte não vi por acaso, mas a série está muito gira e eu sou um deus da comédia na série dele, portanto é uma estupenda série. Falaste do processo, o último solo de stand-up que fizeste durante o último ano, nem sei quantas datas, o Ano do Bem a abrir, até já podem ver a parte dela no YouTube dela, talvez resulte. Quando é que vamos poder ver a tua parte? E onde? YouTube? Boa pergunta. Não, se tiver, dá de estar num site ou num Patreon para ver se eu ainda faço mais um. Ok. Estás a perceber? Sim. Porque essa é outra, também ponho muito pouco stand-up disponível gratuitamente. Prefiro que seja um momento, entre aspas, especial. Ires ver... não gosto de pôr stand-up na net. Eu tenho conteúdos para a net que faço e tenho conteúdos para o palco que faço. Não gosto muito de mostrar estas duas... Estás a ir contra a onda. Mas... Toda a gente não, mas muita gente está a pôr assim, eu não gosto t-shirts de stand-up. Não gosto de pôr stand-up na net. Prefiro... É sempre melhor no palco. E eu, para a net, tenho outras tralhas. Estarás a preparar durante este ano novo espetáculo? Ou vais-te focar em conteúdo do Batáguas? Deixa-me ver como é que corre a vida em termos de quão trabalho é que isto vai dar. Estamos ainda a tentar perceber como é que se processam estas semanas de trabalho. Por norma, a primeira semana após um conteúdo é mais para avaliar temas e a segunda para fechar o guião. E depois gravamos logo, nós gravamos à quinta-feira para colocar à segunda na net. E não tenho a certeza ainda quanto tempo é que me vai sobrar para começar a trabalhar em stand-up. Não estou com muita pressa para já. Ok, vamos ter que esperar um bocadinho então para voltar a ver Diogo Batáguas em palco, pelo menos com um espetáculo. Mas as pessoas que queiram ir assistir ao conteúdo do Batáguas ao vivo têm que estar no Patreon, é isso? Nós damos primazia ao Patreon e para já tem sempre esgotado só com a malta do Patreon. Portanto também o espaço é 60 pessoas, talvez? Pode chegar ali às 80. 80? Depende. Pronto, ok. Mas pronto, já sabem, se quiserem, têm que, portanto,
€2, não é? Ou o que é também. Sim, mas tem acesso a imensos conteúdos no Exatamente. Patreon. Está bem? Não é Exatamente. só uma via de acesso ao programa ao vivo. Também estamos a fazer reacts e tudo. Pá, muito bem. A malta diz que a malta disto. O Sérgio Fernandes, por exemplo, fica fascinado com o facto de nós fazermos reacts. Porquê? Para que é que esta merda serve? Para que é que isto interessa? As pessoas vão estar em casa a ver outras pessoas a ver coisas. É assim a internet, Sérgio. Sim, sim. É um conteúdo que há mesmo. Ele não percebe. Bem-vindo ao... Ele não lhe passa pela cabeça que isso possa ser uma cena real. Mas podiam Ele reagir vive a num mundo muito específico. top defesas de Neno. Não, pá, pois é bizarro. Tu dizes, será que o Neca já foi internacional português? E contra a Inglaterra num jogo de treino em Wembley em 1998 e entrou aos 19 minutos e levou o amarelo aos 35. Portanto, Maluco! enciclopédia de futebol. É uma pessoa apanhada as costas, não há outra palavra. Uma pessoa doida. Muito bem. Ele sabe tudo sobre, particularmente, a primeira metade dos anos 90 do futebol português. Para que é que isto serve? Para nada. Um dia que vá ao Joker. Mas só podem sair perguntas sobre os anos 90 do futebol, particularmente a primeira metade. Sim. Se quiserem ver esses reacts, então, o Patreon do Diogo Batáguas. Vamos terminar com um excerto do Daily Show, do Jon Stewart, neste caso escolhido por mim, a propósito também de Tucker Carlson, mas nos dias de hoje, porque foi abordado, portanto, a entrevista do Tucker Carlson a Vladimir Putin no segundo programa, desde o regresso do Jon Stewart. Diogo, muito obrigado por teres regressado. O Diogo Batáguas está no Instagram em Diogo Batáguas, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo dos episódios. Eu estou em Gustavo Rito Carvalho no Instagram e no TikTok, também com excertos em vídeo dos episódios. As fotografias são do João Pedro Moraes, jingles do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com voz do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente às quintas. Até um dia. This is the grocery cart escalator. This is designed, I'm figuring this out now, where the wheels don't move, they lock on the grocery cart escalator. Look, Ma, no hands. Okay, Forrest. An escalator for the grocery cart, and the doors open automatically. Oh, Mother Russia. Russia is famous for its bread, which is one thing I can assess pretty well. Look at that. It's fresh, too. Look at that. Oh, come on. The guy really likes bread. I hate to think what would have happened if he had found a bagel.